Olá, alunos do 8º ano A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos. Nós vamos trabalhar na apostila 1, capítulo 8, triângulos, da página 477 a 488. Triângulos. Definição e elementos de um triângulo. Considere 3 pontos não colineares, ABC. A união dos segmentos AB, AC e BC recebe o nome de triângulo ABC, que representados também por triângulo ABC. Os pontos ABC são vértices do triângulo ABC. Os segmentos AB, AC e BC são chamados de lados do triângulo ABC. As medidas desses lados são os valores A, B e C. Os ângulos BAC, ABC e ACB são ângulos internos do triângulo ABC. A região formada pela reunião do triângulo ABC com os pontos no seu interior é chamada de região triangular. Para simplificar a linguagem, vamos sempre nos referir à região triangular apenas como triângulo. Classificação de um triângulo quanto à medida de seus lados. De acordo com a medida de seus lados, um triângulo pode ser equilátero quando possui os 3 lados com a mesma medida. Este lado é igual a este e é igual a esse. Se os lados são iguais, os ângulos internos também são. Medem o quê? 60 graus, então ele é equilátero. Isósceles, quando possui 2 lados com a mesma medida. Este lado tem a mesma medida desse, mas é diferente desse. Em exemplo, aqui mede 6, aqui mede 6 e aqui mede 8. Isso é um triângulo que isósceles. Escaleno, quando os 3 lados têm medidas diferentes, 5, 7 e 8. Então, isso é um triângulo escaleno. Vou dar um exemplo. Observe os triângulos desenhados a seguir. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Com régua, determine a medida dos lados de cada triângulo e complete o espaço a seguir. Quanto que mede o lado AB? 3,1 centímetros. Quanto que mede o lado BC? 1,9 centímetros. AC, 4,3 centímetros. DE, 2,5 centímetros. EF, 4 centímetros. DE, 2,5 centímetros. GH, 1,5 centímetros. HI, 1,5 centímetros. GI, 1,5 centímetros. B. Classifique cada triângulo de acordo com a medida de seus lados. O triângulo ABC é escaleno porque tem os 3 lados diferentes. O triângulo DEF é isósceles porque tem 2 lados iguais e um diferente. O triângulo GHI é equilátero porque tem os 3 lados iguais. 2. Usando régua e compasso, você vai agora construir um triângulo PQR com lados medindo PQ 3 centímetros, QR 2 centímetros e PR 3 centímetros. Trace um segmento horizontal PQ de comprimento 3 centímetros. O ponto P já foi desenhado. Não se esqueça de marcar o ponto Q. B. O centro do ponto P trace uma circunferência de raio 3 centímetros. Com centro no ponto Q, trace uma circunferência de raio 2 centímetros. O desenho que vocês teriam que fazer ficaria dessa forma aqui. Triângulos Considere um dos pontos onde as circunferências se cruzam. Qual é a distância deste ponto até o ponto P? E do ponto Q, então vamos lá, a distância até o ponto P é 3 centímetros e até o ponto Q é 2 centímetros.
Onde você deve tomar o ponto R para construir o triângulo PQR, conforme as indicações do enunciado? O ponto R deve coincidir com um dos pontos onde as duas circunferências se cruzam, pois nesse caso teremos PR igual a 3 centímetros e QR igual a 2 centímetros. Com régua, termine de construir o triângulo PQR. E aí, a figura teria que ficar dessa forma. Classifique o triângulo PQR quanto às medidas de seus lados. Ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque tem dois lados iguais e um diferentes. Classificação de um triângulo quanto à medida de seus ângulos. De acordo com as medidas de seus ângulos, um triângulo pode ser acutângulo quando possui os 3 ângulos agudos, ou seja, com medidas menores de 90 graus. Retângulo quando possui um ângulo reto, ou seja, uma medida de 90 graus. Obtusângulo quando possui um ângulo obtuso, ou seja, com medida maior de 90 graus. Acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. Como medir os ângulos? Sobrepor o ângulo reto de um dos esquadros ao ângulo que precisa classificar. Assim, teremos as três possíveis situações a seguir. Vamos lá. Um ângulo agudo, eu peguei o esquadro, o ângulo de 90 graus, posicionei e eu estou vendo que esse ângulo é menor que 90 graus, agudo. O outro, peguei o ângulo de 90 graus do esquadro, posicionei e vi que ele encaixou perfeitamente. Então, ele é um ângulo reto. Aqui, peguei o esquadro, posicionei no ângulo e vi que esse ângulo ficou o quê? Maior de 90 graus. Então, ele é obtuso. Observe os 3 triângulos desenhados a seguir. Seguindo as instruções do professor e usando um transferidor, classifique os ângulos em cada triângulo em agudo, reto, obtuso e complete os espaços a seguir. Vamos lá. Letra A é agudo, B, agudo, C, agudo, D, obtuso, E, agudo, F, agudo, G, agudo, H, reto e I, agudo. Classifique cada triângulo de acordo com a medida de seus ângulos. O triângulo ABC é acutângulo, o triângulo DEF é obtusângulo, o triângulo GHI é retângulo. Classifique o triângulo que você construiu no item 2 de acordo com as medidas de seus ângulos. O triângulo PQR é acutângulo. Fazer o exercício 1 da página 480. Recobrimento do plano com triângulos. Qual é a condição que deve ser satisfeita por um polígono regular para que ele possa ser usado no recobrimento de uma superfície plana sem que haja sobreposição de peças ou espaços vazios? Não pode sobrepor e não pode ficar espaço vazio. Para que um polígono regular possa ser usado no recobrimento de uma superfície plana, a medida de seus ângulos internos em graus deve ser um número divisor de quanto? De 360. 120 é divisor de 360, 108 não é divisor de 360. Recobrimento do plano com triângulos. Observe as peças triangulares azuis, vermelhas, verdes e amarelas do anexo 1 que você recortou para essa aula. Sem manipular as peças, indique qual delas você acha que poderia ser usada para recobrir uma superfície plana sem que haja sobreposição das peças ou espaços vazios, considerando apenas o recobrimento com um único tipo de peça. Escreva como foi seu raciocínio. Aqui é uma resposta o quê? Pessoal, tá? Ainda sem manipular as peças, discuta a sua resposta do item A com os colegas de seu grupo. Registre a seguir as ideias discutidas entre vocês. Essa atividade vocês vão fazer ela de que forma? Individualmente, porque a gente não pode estar junto neste momento.
Recobrimento do plano com triângulos. Junte suas peças com as dos outros colegas de seu grupo. Trabalhando somente com as peças da mesma cor de cada vez, tentem recobrir o plano sem que haja sobreposição de peças ou espaço vazios. Qual peças permitem fazer o recobrimento? A gente tem aqui a única peça, seria essa aí. Reveja as ideias que seu grupo havia registrado na questão 2b e escreva a seguir novas conclusões do grupo. A conclusão que a gente chega é que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus. Essa atividade vocês também farão o quê? Individualmente, porque a gente não está junto. Para o recobrimento do plano com triângulos, usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos internos dos triângulos, representado pelas peças de cada cor. Azul, 60, 60 e 60 graus. Vermelha, 130 graus, 30 graus e 20 graus. Verde, 30 graus, 60 graus e 90 graus. Amarela, 40 graus, 60 graus e 80 graus. Observe as respostas que você deu nos itens 3b e 4. O que você pode concluir sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Relação entre as medidas dos ângulos internos de um triângulo. Confirmação matemática da propriedade dos ângulos de um triângulo. Chame as medidas dos ângulos A, B e C de A, B e C e, respectivamente, marque essas medidas na figura. Escolha um dos vértices do triângulo usando régua e esquadro. Trace por esse vértice a reta paralela ao lado oposto ao vértice escolhido. A figura que vocês iriam desenhar fica dessa forma. Confirmação matemática da propriedade dos ângulos de um triângulo. Considere o vértice do triângulo que você escolheu, os outros dois ângulos formados depois de traçar a paralela. Usando o que aprendeu sobre ângulos formados em retas paralelas cortadas por uma transversal, relacione as medidas desses ângulos com as medidas dos ângulos internos do triângulo. Marque essas medidas na figura e, em seguida, explique o raciocínio. O que a gente teria que ter feito seria isso aí. Qual é a soma das medidas dos três ângulos com vértices coincidindo com o vértice do triângulo que você escolheu? A soma é 180, pois eles formam um ângulo que? Raso. Escreva uma equação que represente a conclusão que você chegou sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Como B' mais A mais C' é igual a 180, segue do item 3 que A mais B mais C é igual a 180. Propriedade dos ângulos internos de um triângulo isósceles. Fazer o exercício 2 da página 484. Triângulo isósceles, tá aí. Recorte o anexo 2 do triângulo isósceles ABC e DEF. Usando uma régua, identifique a base de cada triângulo. Qual é a base do triângulo ABC? O lado BC. Qual é a base do triângulo DEF? O lado EF. Usando régua e esquadro, trace com lápis a altura relativa ao vértice A do triângulo ABC. Dobre o triângulo ABC ao longo da altura que você traçou, fazendo coincidir os vértices B e C. O que você pode dizer sobre as medidas dos ângulos da base, ou seja, B e C? E explique. Os ângulos da base têm medidas iguais, pois ficaram perfeitamente sobrepostos. Triângulos isósceles. Usando régua e esquadro, trace a altura relativa ao vértice D do triângulo DEF. Dobre o triângulo DF ao longo da altura que você traçou, fazendo coincidir os vértices E e F. O que você pode dizer sobre as medidas dos ângulos da base DEF? Os ângulos da base têm medidas iguais, pois ficaram perfeitamente sobrepostos. Após suas observações, feitas no item 2 e 3, que conclusão você pode tirar a respeito dos triângulos isósceles? Que todo triângulo isósceles, os ângulos da base
base têm medidas iguais. Fazer o exercício 3 da página 486. Pessoal, esse é o nosso capítulo. Vocês vão fazer os exercícios da página 477 a 488 na referida apostila ou no caderno. Qualquer dúvida, me enviem um e-mail e até breve, até a nossa próxima aula com a correção. Tchau e até a próxima.